Começamos pelo Vasco. Alessandro, o goleiro número 12. A escalação do Vasco. Ney na lateral direita, tem a 4. Dedé, o capitão, joga com a 26. Ao lado dele, Renato Silva, o 33. Thiago Feltre, novidade na escalação, número 18. Wendel na proteção, tem a 17. Ao lado dele, também protegendo a Buda com a 22. Número 8, Pedro Ken. Carlos Alberto tem a 10 no time do Vasco. Na frente, Bernardo e Éder Luiz. A escalação do Vasco aqui no Engenhão. A disposição tática do time do Gaúcho. E vamos agora ao Fluminense. Fluminense, que é a base do time campeão brasileiro do ano passado. Diego Cavalieri, número 12. Bruno, lateral direito, com a 2. Tem a 3. Na zaga, Anderson joga com a 15. Carlinhos tem a número 6. Edinho na proteção. Jean, que é a número 7. Thiago Neves joga com a 10. E Deco é o 20. Pela direita, o Wellington Nem joga com a 11. Fred é o camisa número 9. Esse é o time de Abel Braga. Vamos confirmar a arbitragem para você. Rodrigo Nunes de Sá é o juiz. O assistente número 1, Wagner de Almeida Santos. O 2, Jackson Lourenço Massara dos Santos. O quarto árbitro é Aguinaldo Xavier. Temos como assistentes atrás do gol João Enio Sobral e Bruno Arleu de Araújo. Fluminense de branco, Vasco de preto. Chegamos à primeira semifinal. Amanhã, o Flamengo com a melhor campanha do campeonato jogando contra o Botafogo. O Flamengo fez 22 de 24 pontos possíveis. Lédio Carmona, concorda com a análise do Abel? Carlos Alberto normalmente joga bem contra o Fluminense? Tem sido assim, fez uma atuação espetacular, hein? Daqui a pouquinho o LED completa, porque o Marcos está com o Gaúcho, é isso, Marcos? Pois é, Luiz, vamos ver aqui rapidinho. Gaúcho, mais uma vez, hoje você não tem um centroavante, não tem o Tenório, nem o Leonardo, mas tem um trio ofensivo. O que você espera desse trio? Você sabe que teve problema do Leonardo e do Tenório, problema de contusões. Eu estou com um jovem, né, que é o Romário aqui no banco. Esperamos aí que dê certo essa forma de jogar. É um adversário muito forte, mas espero que ele tenha dentro do jogo aí uma qualidade muito boa de posse de bola e tranquilidade. Eu acho que o Vasco tem tudo para jogar uma grande partida. Tá legal, obrigado. Luiz? Bruno Cortes. Luiz, o Jean acabou de entrar no campo, que eles estão fazendo aquela corrente ali, estava do meu lado, mas correu para lá, Luiz. Tenta chegar aqui no Abel rapidinho, para já ouvir uma palavrinha do Abel sobre esse jogo. Abel, em alguns jogos de Carioca, alguns jogadores foram poupados. Agora vem aí uma semana decisiva, já foi uma semana decisiva, vem aí mais uma decisiva, cansativa também, mas tá na hora, o time tá inteiro para isso? Tá inteiro. Nós jogamos de 3 em 3 dias, com viagens, mas só jogamos, nós não temos treinado, né? Nosso treino é juntar o grupo, estar junto, viver esse ambiente bom que nós temos. O adversário se prepara numa semana toda. Agora não é isso que vai fazer ganhar ou não ganhar. O que pode fazer o diferencial, o futebol tem 3 resultados, nós jogamos só por 1, eles jogam por 2. Certo, obrigado, Abel. Bruno Cortes com Abel Braga. Daqui a pouco, o início do primeiro tempo aqui no Engenhão. Lédio Carmona, em relação ao Carlos Alberto, ele arrebenta contra o Fluminense? Costuma jogar bem. A melhor atuação dele pelo Vasco até hoje foi no Campeonato Brasileiro de 2010. Ele jogou muita bola contra o Fluminense no empate em 2-2, ainda no Maracanã. Realmente, contra o Fluminense, ele se transforma. Dedé brincando com o Wellington Nem, pois não, Marcos? Tivemos aí um minuto de silêncio, porque foi uma homenagem póstuma a 2 policiais que trabalhavam aqui no Engenhão, o sargento Richard da Silva Militão e o sargento Márcio Gomes, que morreram durante essa semana. Quase tudo pronto para o início do jogo. O Vasco foi o primeiro colocado do Grupo A com 16 pontos em 8 jogos, uma campanha de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 18 gols marcados e 11 sofridos. O Fluminense, o segundo colocado do B com os mesmos 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates. Portanto, o Fluminense invicto. O Fluminense fez 17 gols e sofreu 8. O juiz confere os últimos detalhes. Vamos agora para o início do primeiro tempo aqui no Engenhão. Esse é o Campeonato Carioca, primeiro turno, Taça Guanabara. Saída do Fluminense, tem bola rolando. Semifinal número 1, bola tocada aqui na direita para Bruno. Fluminense vem de vitória, grupo 8 da Libertadores, venceu o Huachipato no Chile de virada por 2-1. Anderson. Volta a jogada com Bruno. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Gum. Dai para Anderson.
O Vasco marca a distância. Os zagueiros do Fluminense começam o jogo trocando passes. Gum. Bruno. De novo Gum. Toca na frente, força a jogada com o Thiago Neves. Dedé e Renato vem no lance. Renato toca para o lado por via das dúvidas. Lateral para o Fluminense, último toque do Renato Silva. Tem pressa Thiago Neves. Ele deixa a cobrança com o Bruno. É o Renato Silva aí, jogador do Fluminense. Deco de primeira. Thiago Neves, Fred no pivô. Thiago Neves bateu por baixo. Na trave. Na trave com menos de 1 minuto. O Fluminense chuta a primeira vez pro gol e manda uma bola na trave. Cartão de visita do Fluminense. Thiago Neves começou pela direita hoje com o Wellington Nem pelo lado esquerdo. Thiago Neves tenta o drible. Briga, foi desarmado. Ganha na boa, Buda. Sai pro jogo aqui pela esquerda. Carlos Alberto vem atrás da bola. Bola dividida. Posse de bola do Vasco. O jogo começa quente no Engenhão. Fluminense manda uma bola na trave com menos de 1 minuto. Aí Abel. Vamos ver de novo. Fred no pivô. Thiago Neves na bomba. Bola na trave do goleiro Alessandro. Renato Silva. 0 Vasco, 0 Fluminense. Força uma virada de jogo na direita. Bola longa demais. Tiro de meta para Diego Cavalieri. Você ligado em alta definição no primeiro turno do Campeonato Carioca. Amanhã tem o segundo clássico das semifinais entre Flamengo e Botafogo. Cavalieri manda para frente. Wendel toca de cabeça, a bola vem na direção do Jean. Voltou a jogada, chamando Gum. Esse é Anderson. 2 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Engenhão. Canta alto o torcedor do Fluminense. Já mandou uma bola na trave com o Thiago Neves. Led Carmona, em relação aos 4 semifinalistas, você vê um favorito na Taça Guanabara? Vamos ver primeiro o ataque do Fluminense. Bola tocada para o Wellington Nem pela esquerda. Trazendo com ele a marcação do Dedé. Voltou o lance. Edinho. Deco. Mais atrás com Anderson. Daí para Gum. Fluminense começa o jogo com mais posse de bola. Bruno. Thiago Neves, tentativa de tabela. Há um favorito na Taça Guanabara, Led? Há um favorito pelo que mostrou durante todo o primeiro turno, que foi o Flamengo, com 22 pontos conquistados em 24 possíveis. Está muito bem o Flamengo. Agora, é um jogo único contra o Botafogo. Tem a vantagem, mas fica por aí, né? Você não tem volta. É um jogo só e acaba sendo um risco, mesmo para quem foi melhor durante toda a primeira fase. Jean. Wellington Nem. Jean faz o lançamento na esquerda para Carlinhos. Impedimento do lateral do Fluminense. E Lédio, em relação a essa novidade do Fluminense, o Wellington Nem jogando pela esquerda com o Thiago Neves pela direita. Exatamente, o Thiago Neves começou muito ligado no jogo, né? O Ney normalmente guarda a posição, fica mais, não sobe tanto quanto o Thiago Felto. Eu sinceramente imaginava que aconteceria o contrário, mas não. O Thiago Neves hoje aparece pelo lado direito e começou bem assim o Fluminense. Edinho se atrapalha, Jean. Edinho briga. Carlos Alberto ganha a bola. Falta marcada, falta em Carlos Alberto. Falta a favor do Vasco. Tá o Edinho. A torcida continua chegando. Em relação ao que se esperava, o público é um pouco melhor. Falou-se durante a semana em público muito pequeno hoje aqui no Engenhão. Bernardo na cobrança, falta para o Vasco. Dedé é muito bom no jogo aéreo. Renato Silva vem tentar a cabeçada. Fluminense marca fora da grande área. Bernardo faz o cruzamento, a bola fica baixa. Fred tira de cabeça. Abuda de cabeça para frente. Fred sobe, ganha para o Fluminense. De novo Abuda. Bernardo. Éder Luiz pede na direita, lá vem Bernardo. Lá vem o artilheiro do Vasco, forçou a jogada com o Carlos Alberto. Deco com a sobra, de primeira, achou o Thiago Neves. Usou o corpo, protegeu, tenta o drible, foi desarmado. Bola do Vasco. Feltri. Wendel, havia possibilidade do Wendel voltar a ser improvisado na lateral esquerda. Com isso, o Felipe Bastos entraria no meio campo. Falta no Bruno.
Edinho. Chegamos a 5 minutos, primeiro tempo de jogo. Carlinhos. Edinho. Gum. Thiago Neves. Chamando o Anderson. Lançamento na esquerda para o habilidoso Wellington Ney. Vem para cima da marcação. Gingou na frente do Ney. Voltou o lance. Dedé, bico para frente. A torcida do Vasco gostou do desarme do Ney. Gum. Daí para Bruno. Led, você esperava o Fluminense com mais tempo de posse de bola? Esperava, com o controle do jogo, tentando jogar dentro do campo do Vasco. Só que o Vasco tá demorando a ter o contra-ataque. Tudo bem, está muito no início, mas tá muito dependente do Carlos Alberto nessa saída de bola. O Vasco precisa abrir o jogo um pouquinho com o Bernardo pelo lado esquerdo, deixar o Éder pelo lado direito, com o Pedro Quem ajudando o Carlos Alberto pelo meio, porque os laterais do Vasco tá mais do que claro que eles não vão atacar, eles vão jogar defensivamente. O Ney pela direita e o Thiago Felto pela esquerda. Tá aí o Dedé orientando a marcação da zaga do Vasco. 0 Vasco, 0 Fluminense. A cobrança, Alessandro sai do gol, tira de soco para a entrada da grande área. Bola passou pelo Deco. Pedro Quem de cabeça. Gum. E a falta no Pedro Quem. Veja aí mais uma vez o empurrão do Edinho no Pedro Quem. Ano passado, nas semifinais, o Vasco venceu o Flamengo por 2-1. Fluminense e Botafogo empataram por 1-1. Fluminense venceu nos pênaltis por 4-3. Foram as semifinais do ano passado na Taça Guanabara. Carlos Alberto de primeira, chamando o Wendel. Thiago Feltri. Busca a melhor opção. Volta a jogada com o Wendel. Bernardo foi desarmado. Sobra com ele. De novo Bernardo com a bola dominada. Ney pediu na direita, tem lançamento longo para o Ney. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Bola passou pelo Edinho. Dedé tocou de cabeça para frente. Arbuda foi desarmado pelo Deco. Na sequência, falta no Deco. Desde 2004, quando o Campeonato Carioca adotou esse sistema de 2 grupos, com os 2 primeiros jogando as semifinais da Taça Guanabara, essa é apenas a 7ª vez em 19 turnos que os 4 grandes chegam às semifinais. Bruno. 0 Vasco, 0 Fluminense aqui no Engenhão. Tentava o Fred ali no meio. Jean. Thiago Neves. Chama a velocidade do Bruno e o Fluminense ganha o escanteio. A cobrança, Thiago Neves, vai voltando o Bruno. Bruno veio do Figueirense para o Fluminense. Dedé tá com um curativo no rosto. Ney marcando o Fred. Éder Luiz volta para ajudar na marcação. É escanteio para o Fluminense. Thiago Neves faz a cobrança fechada. Olha o gol! A bola não entrou. O Alessandro faz uma defesa espetacular. Anderson ficou pedindo a bola dentro do gol. Ninguém do Vasco na entrada da pequena área e a bola veio em cima do Alessandro. Vamos ver com muita atenção o lance. A cobrança do Thiago Neves. A bola passa por todo mundo. Alessandro está com o pé dentro do gol. É um lance dificílimo. Veja mais uma vez a finalização do Anderson. Por esse ângulo você não consegue ver bem. O zagueiro do Fluminense pediu o gol, diz que a bola entrou. É difícil. Tá caído aí o goleiro do Vasco. Defesa espetacular do Alessandro. É bem verdade que a bola veio em cima dele, mas foi a queima-roupa. Anderson. Parece que a bola pega no joelho dele. É difícil dizer se a bola entrou ou não entrou. Parece que não entrou, não. O joelho está um pouquinho à frente. A impressão que eu tive. Agora um erro absurdo da defesa do Vasco. A bola passa pelo meio da área e ninguém chega. E o jogador do Fluminense vem de trás para fazer a conclusão. O Vasco começa muito mal o jogo. O Fluminense tem o controle da partida.
Éder Luiz toca na direita. A impressão que dá é que os dois pés estão dentro do gol, mas o joelho está para frente. Então a bola não teria entrado. Lembrando que para entrar, toda a circunferência tem que passar pela linha. Bruno. Virada para o Wellington Ney nas costas do Dedé. Lá vem Ney, no mano a mano. Último toque de Wellington Ney. Ótimo desarme do Dedé. Luiz. Sim. Vale só lembrar que o Alessandro, no primeiro jogo, né, entre Vasco e Fluminense, terminou 1-1. Ele foi um dos heróis daquele jogo, defendeu várias bolas difíceis, até mesmo do Fred. Acabou saindo como grande herói daquele jogo. Jean, desarme do Fluminense. Marcação adiantada força o erro do Vasco. Mais uma falta. Falta no Jean, falta a favor do Fluminense. Veja aí, Jean, jogador convocado por Luiz Felipe Scolari para a seleção brasileira, jogou o amistoso contra a Inglaterra em Londres. 0-0, Vasco e Fluminense aqui no Engenhão. Zagueiros vão tentar a cabeçada mais uma vez. Anderson e Gum chegam à grande área. Deco na cobrança, bola fechada. Alessandro na pequena área. O Vasco tenta o contra-ataque. Carlos Alberto no peito, bonito, com categoria. Devolução para ele. A bola mais uma vez é do Fluminense. Passe errado para o Bruno. Errou o Thiago Neves. Renato. Chamando o Carlos Alberto. Carlos Alberto teve duas passagens pelo Fluminense. Foi revelado pelo Fluminense. Ainda teve uma outra passagem. Tá aí Carlos Alberto. Driblou bonito na entrada da grande área. Sobra de Carlinhos. Chamando o Wellington Ney. Ney ganha mais uma. Falta de Wellington Ney. Luiz, e sobre o Carlos Alberto, vocês já disseram, né, que vai bem contra o Fluminense. Ontem o Abel dizia isso, né? Entendo esse cara, diz que tem o respeito pelo Fluminense. Começou aqui, mas sempre arrebenta contra a gente. Queria que ele nem jogasse amanhã. Bem o estilo Abelão. Pedro Quem com a sobra, a bola é do Vasco. Pedro Quem abrindo espaço pela direita. Éder Luiz pediu e recebeu. De novo Pedro Quem, volta a jogada. O Vasco troca passes. Éder Luiz desarmado. Wellington Ney. Bruno. Está jogando com o Thiago Neves. Posse de bola para o Fluminense. Último toque do Renato Silva. Há 9 anos o Vasco não conquista um turno no Campeonato Carioca. A última conquista foi em 2004. Edinho. Nem. Thiago. Deco. Acabou errando o passe para o Wellington Ney. Carlos Alberto isolado aqui na frente, foi desarmado pelo Edinho. Falta do Carlos Alberto no Edinho. Ele diz que não fez. Primeiro tempo, 13 minutos. Carlinhos. Edinho. Deco. Edinho. Gum. Bruno. Gum. Anderson. Deco. Anderson. Segundo Abel, o Anderson é mais veloz e mais viril que Leandro Eusébio. Leandro Eusébio teria mais técnica. Gum. Fred. Bruno. Fred. Volta bem o lance para o Gum. Bruno. Fred de novo no pivô, tenta o giro de calcanhar, forçou a jogada com o Deco. Dedé tirou. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Caixa, mais de 60 mil pontos de atendimento. Você ligado na primeira semifinal da Taça Guanabara entre Vasco e Fluminense. Amanhã, às 4 horas no horário de Brasília, a segunda semifinal, você acompanhando em alta definição, Flamengo e Botafogo. Bruno. Jean. Deco, de primeira. Ótima bola para o Carlinhos. Bolão do Deco. Carlinhos driblou, abriu espaço, bateu pro gol. Alessandro. Jean na sobra.
O Fluminense insiste. O Wellington nem consegue o domínio. Levantou para ninguém. Esse passe de primeira do Deco, quando ele está inspirado, ele faz toda a diferença, né? Ele não segura a bola, ele pega a defesa sempre desprevenida, sempre com passe de primeira. Agora foi sensacional a bola que ele deu. O Luiz, e essa jogada do Carlinhos, que ele gosta de fazer, né? Vir pela esquerda, cortar para o meio, bater de direita, já não faz algum tempo nos jogos do Fluminense. Ele treinou muito ontem, à parte. As observações de Bruno Cortes trazendo as notícias do Fluminense. Marcos Carvalho tem o clima, as informações do Vasco. Thiago Neves consegue o drible. Lá vem o Fluminense mais uma vez. Anderson. Gum. Jean adiantou, perdeu para o Wendel. Tem lançamento errado para o Carlos Alberto. Led Carmona, até agora Cavalieri só viu o jogo. O Vasco erra passe demais, o Vasco recua muito. Éder Luiz volta para ajudar o Ney. Éder Luiz, a gente está cansado de ver isso. Quando ele volta demais, ele acaba não tendo perna para fazer o contra-ataque. Pedro Quem também está muito recuado, não ajuda o Carlos Alberto. E o Bernardo, nesse momento, é marcador, acompanha o Jean. O Vasco não tem saída de bola. Wendel, deixando com o Thiago Feltri. Ano passado, o Feltri jogava com o número 2 na numeração fixa do Vasco. Wendel. Volta a jogada, Renato Silva. Bernardo, Carlos Alberto. Pedro Quem. Éder Luiz. Ney pediu a bola, volta no Pedro Quem. Daí para Buda. Carlos Alberto, usa o corpo, faz a proteção, consegue o giro. Boa bola na frente. Carlos Alberto pede uma falta, o juiz entendeu que não houve falta. A bola fica com o Diego Cavalieri. Thiago Feltri entrava como elemento surpresa. Não chegou no Fred, trombada ali com o Wendel, falta do Fred. Vamos trazer as opções dos técnicos nos bancos. Vamos confirmar os bancos. Você está vendo de novo aí a falta do Fred no Wendel. Aí o banco do Vasco. O banco do Vasco tem Michel Alves, André Ribeiro, Elcinho, Felipe Bastos, Marlone, Daxon e Romário. Daqui a pouco as opções de Abel Braga no banco do Fluminense. As torcidas fazem barulho aqui no Engenhão. Carlos Alberto. Lá vem o Vasco. Boa bola na esquerda, bola longa. Feltri saiu com bola e tudo. Vamos ver agora as opções de Abel no banco do Fluminense. Ricardo Perna, Wellington Silva, Felipe, Valência, Wagner, Rainer e Rafael Sobis. Banco de peso, Led. Chama atenção o Samuel, que é o artilheiro do time no estadual, com 4 gols, não está no banco. Seria um jogador como referência para determinado momento da partida no segundo tempo. Eu acho que faz falta a presença do Samuel, a ausência do Samuel nesse banco de reserva. O Abel gostou da atuação do Rainer contra o Huachipato. Jogou bem, inclusive também contra o Madureira, domingo em Moça Bonita. Só não faz gol, né, Léo? É difícil, é outra conversa. 0 Vasco, 0 Fluminense. Saiu a tabela, Jean na entrada da grande área, falta por trás. O juiz entendeu que não houve falta do Bernardo. A bola do Fluminense mais uma vez. Teco, Thiago Neves. Repara como o Bernardo estava acompanhando o Jean. Passe errado para Wellington Nem. Vamos ver se houve falta do Bernardo no Jean. Empurrou. Sutilmente, mas empurrou. Primeiro tempo, 19 minutos aqui no Estádio Olímpico João Avelange, o Engenhão. Anderson. Falta do Carlos Alberto no Anderson. Carlinhos reclama. Reclamação é que o Carlos Alberto usa sempre os cotovelos. Essa é a bronca do Carlinhos. 0 a 0 Vasco e Fluminense. Gum. Thiago Neves. Gum. Bola vem na direção do gol. Quase um lance perigoso. Nitidamente a intenção do Gum era um cruzamento, mas veio na direção do gol. Tá aí o Fred orientando o time. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Novo Palio, sempre do seu lado.
E vamos para a parada técnica. Tempo técnico aqui no Engenhão. Temperatura amena. Choveu hoje boa parte do dia. Lédio Carmona, tempo técnico, 20 minutos de Cavalieri vendo o jogo e o Alessandro trabalhando. Essa parada técnica deve ter sido pedida pelo Gaúcho, né? Para tentar arrumar o Vasco dentro de campo. O Vasco está muito recuado. O Fluminense faz um ótimo início do jogo até agora, tem o controle da partida, jogando pelos dois lados. Abel tem muito pouco a ajustar nessa parada técnica. Já o Gaúcho vai ter muito o que falar e corrigir nesses 2 minutinhos aqui. O Gaúcho orientando a Buda, Carlos Alberto fala. Fred e Dedé no início do jogo foram companheiros de seleção brasileira. O Dedé ficou bravo. E os dois são capitães. Fred agarrou legal ali o Dedé. O Luiz Carioca começou com o tempo técnico, depois acabou o tempo técnico, agora voltou, segundo o delegado do jogo. A reclamação dos jogadores, estava muito calor, tem estado muito calor aqui no Rio de Janeiro, hoje nem faz tanto calor assim, mas agora voltou. O tempo técnico está de volta. Antes do primeiro minuto, Fred no pivô, Thiago Neves na bomba, a bola explode na trave de Alessandro. O Fluminense partiu para cima no início do primeiro tempo. Lembrando que os dois times fizeram 66,7% dos pontos disputados na fase de classificação. O Vasco perdeu para o Flamengo e para o Bangu. E o Fluminense, apesar de invicto, empatou 4 vezes. Quem fez a melhor campanha, na sua opinião, Lédio? Percentual é o mesmo, mas há um time melhor, de campanha melhor? O Fluminense não perdeu. O Vasco consegue ter o ataque mais positivo e entre os grandes tem a defesa mais vazada com 11 gols, né? São dois times que buscam o equilíbrio. Na minha opinião, nenhum dos dois faz uma grande campanha. Agora, Luiz, o Lédio acabou falando até agora aí que o Gaúcho deve ter pedido esse tempo técnico. Por coincidência, ele mesmo acabou, enfim, apontando para o árbitro que estava na hora do tempo técnico. E aí, o árbitro acabou parando o jogo. Além do Gaúcho, o Carlos Alberto falou bastante nessa parada técnica com os jogadores. Bruno tocou de cabeça para o lado, posse de bola para o Vasco. Bruno tira, a bola vem na direção do Fred. Abuda, chamando o Dedé. Ney pediu na direita, a bola vem por baixo. Carlinhos faz o corte. Deco. Bola não chegou nem no Fred, nem no Carlinhos. Sobra de Anderson. O Fluminense é o atual campeão da Taça Guanabara. O Fluminense pela primeira vez tenta, tem a chance de um bicampeonato mais uma vez da Taça Guanabara. O Fluminense nunca foi bicampeão da Taça Guanabara. Gum. No passado, na final da Taça Guanabara, o Fluminense fez 3-1 no Vasco. Éder Luiz, como o Lédio Carmona falou, muito mais marcador do que atacante. É, secretário do Ney até agora na armação lateral direita. E o Deco recua e puxa a marcação do Pedro Quem. E com isso fica um buraco no meio-campo do Vasco. O Deco vai recuando e vai puxando seu marcador, que poderia ser um jogador que, além de marcá-lo, poderia chegar à frente para ajudar o Vasco ofensivamente. Mas ele, nesse momento, ele só marca o Deco. Como o Bernardo só acompanha o Jean. O Vasco se limita à marcação. Se jogar um pouquinho mais com o Wellington Ney, ele pode chegar mais perto do gol. Tá muito sozinho o Wellington Ney lá. Pode jogar um pouquinho mais com o Wellington Ney, até porque o Ney tá sozinho com ele na marcação, até porque o Abuda tá jogando um pouquinho longe na cobertura. Dedé faz o lançamento para o Carlos Alberto. A bola passa e chega no Diego Cavalieri. No primeiro tempo temos 24 minutos aqui no Engenhão. Cavalieri na reposição, buscando o Fred. Ele usa o corpo. Protege, toca a bola na direita, toca longa para Thiago Neves. Lembrando que o Vasco não tem o Tenório, está se recuperando de um edema na panturrilha esquerda, e o Leonardo com um tendinite nos tendões dos 2 pés. Falta em Carlos Alberto. As 2 derrotas do Vasco na Taça Guanabara, o Carlos Alberto não esteve em campo. Bernardo, chamando o apoio do Ney. Bola longa demais. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Novos shampoos Dove Men Care. Cabelos 10 vezes mais fortes.
O presidente da CBF, José Maria Marim, é o convidado do próximo Camarote FC. Fique ligado, quinta-feira, dia 7 de março, às 23 horas, às 11 da noite, no Premier FC. Primeira semifinal da Taça Guanabara. 0 Vasco, 0 Fluminense. Bernardo tocou no meio. Abuda volta a jogada. Esse é o Wendel. Bola encobriu. O Bruno chegou no Carlos Alberto. O Abel diz que o Carlos Alberto fez falta na proteção. Deco tirando de cabeça. Wendel. Voltando com Alessandro. Dedé. Ligação com Éder Luiz. Anderson de cabeça. Carlinhos. Deco. Dedé. Tentou mais uma ligação com Éder Luiz. É só ligação direta. E a bola volta rapidamente para o Fluminense, que já não tem tanta pressão, né, como no início do jogo, mas continua com a posse de bola, continua com o controle do jogo. Sem tanta objetividade como nos 15 primeiros minutos, mas ainda é o dono da partida. Luiz, e sobre os lesionados do Vasco, eu conversei agora com um dos médicos do clube. O Tenório, daqui a uma semana, ele deve voltar aos gramados, fazer um trabalho mais forte de fortalecimento muscular. Já o Leonardo deve ficar mais 3 semanas aí, só depois disso voltar a treinar. Bruno. Carou a marcação, puxou para o meio, achou o Deco. Deco foi desarmado. Bom desarme do Bernardo. Gum consegue o desarme agora para o Fluminense. Bruno. Jean. Bruno. Fred pede na frente, o Bruno viu, faz o lançamento na direção do Fred. Ele usa o corpo. Deco acredita na jogada, o Fred diz que foi puxado. Tá valendo o lance. Carlos Alberto ganha do Gum. A sobra do Fluminense com Anderson. Gum. Deco de primeira, forçou a jogada com o Bruno. Thiago Feltre pro lado. Não quer saber de conversa, a bola pro Fluminense. Vamos ver se houve falta. Dedé e Fred. Houve um abraço ali. Deco no cruzamento pro Fred, dominou. A bola passou por ele. Dividiu com o Alessandro, valeu! Ótima saída do goleiro do Vasco. Saiu bem, saiu abafando. Esse é Pedro Quem. Revelado pelo Curitiba, toca a bola na direita. 0-0 Vasco e Fluminense. Tentava no seu estilo ali o Éder Luiz, foi desarmado na bola, segundo o juiz. Gum. Deco. Anderson. Ao longo da semana, o Carlos Alberto falou que o Deco, quando joga como volante, é um perigo. Porque ele recua e quando aparece na frente, aparece sem marcação. É o que ele tem feito. Ele está recuando e está puxando a marcação do Pedro Quem, às vezes do Bernardo. E abre um espaço na defesa do Vasco. Está jogando de forma muito inteligente o Deco. O passe não está encaixando. Ele está tentando o passe de primeira, não está encaixando. Mas ele está procurando o espaço dele no jogo. 28 minutos. Acorda a torcida do Fluminense aqui no Engenhão. Anderson. O zagueiro do Fluminense toca com o Wellington Nem. Saiu lá da esquerda, veio aqui para a direita. Deco perdeu. Deco ganhou. Deco. Caiu, chamou a falta. Deco jogou 2 Copas do Mundo pela seleção de Portugal. Amanhã, 4 da tarde, no horário de Brasília, tem Flamengo e Botafogo para você. Jean. Anderson. De novo Jean. Chamando a experiência de Deco. Bruno. O Fluminense trouxe agora o Wellington Nem para a direita. Anderson. Fred. Foi desarmado. Éder Luiz. O Vasco busca um contra-ataque e até agora não conseguiu. Abuda. Bom giro do Wendel. Tem lançamento por baixo. Tocando com Anderson. Carlinhos. Lançamento para o Fred. Bola tocada de cabeça para trás para Alessandro.
Edinho divide. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. Carlinhos se atrapalha, divide, jogo perigoso no Carlinhos. O juiz sinaliza aí falta. Não gostou da marcação, o Abuda. Desde 2004, o Fluminense e Vasco se enfrentaram em 3 semifinais de turnos. Em todas, a decisão foi para os pênaltis. Isso não pode acontecer esse ano. O regulamento mudou. O empate garante o Vasco na decisão. Portanto, até o momento, o Vasco vai se classificando. Wellington Nem. Jean. Carlinhos. Faz o cruzamento. Fred! Fred cabeceou livre quase na entrada da pequena área e perdeu. Tiro de meta para Alessandro. Mais uma vez o Fluminense perde a chance. Veja aí, o cruzamento do Carlinhos encontrou a cabeça do Fred. Dedé ficou procurando. Exatamente, e o Ney ficou procurando o Carlinhos, que o Ney ficou na marcação ao Wellington Ney e deu espaço para o cruzamento do Carlinhos. O Carlinhos teve todo o tempo para armar o corpo para fazer o cruzamento, procurando o Fred. Vamos ver agora. O que você achou desse lance? Achei que ele vai na bola. Nem o Fred reclamou. Nem o Fred reclamou, ele pega na bola. Alessandro abafando ali o Fred, nem o Fred reclamou. O Gum agora, falando em reclamação, bronca do Gum no juiz. Já temos 32 minutos no primeiro tempo. Diego Cavalieri não fez nenhuma defesa no jogo. O Vasco não finalizou. Renato na cobrança. Chamando o talento de Carlos Alberto pela esquerda. Faz a proteção, Wendel. Feltri. Segue a jogada, devolução para o Wendel. Pode ser perigoso o ataque do Vasco. Bola tocada. Edinho tira. Sobra de Carlos Alberto. Abuda. De muito longe sai a primeira finalização do Vasco. Nenhum perigo para Diego Cavalieri. Aí o Abuda. Ele arriscou de longe. Torcida do Vasco agita suas bandeiras lá atrás. Em alta definição, essa é a primeira semifinal da Taça Guanabara. 0 Vasco, 0 Fluminense. Lembrando mais uma vez que o Vasco joga pelo empate. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Vivo, internet móvel de qualidade onde você estiver. Deco. Bruno. Wendel por baixo dá um carrinho. Último toque do jogador do Vasco. Wendel tá dando uma bronca ali. Não sei se no juiz ou nos companheiros. Ficou bravo ali o Wendel. Foi dos companheiros, Luiz. Formações do Vasco com Marcos Carvalho. Abuda. Chamando Pedro Quem. Éder Luiz disparou. Pode ser perigoso o ataque. Cavalieri sai do gol. A primeira chegada mais perigosa do Vasco no jogo. É o primeiro contra-ataque agudo que o Vasco conseguiu ter. Com o lançamento do Pedro Quem, explorando a velocidade do Éder Luiz. 34 minutos de jogo. Anderson. Wendel ganha no alto. Bruno ficou procurando a bola. Ela tá com o Wendel. Jean de cabeça. Wellington Nem. Ele deu um gol inacreditável no Chile. Já inverteu com o Thiago Neves. Ele já está pela direita, agora está pelo meio. O Thiago está pela esquerda. Gum chamando o Cavalieri. Cavalieri dá um chute para frente na direção do Fred. Feltri de cabeça para o lado. Posse de bola para o Fluminense.
Falei que as semifinais entre Vasco e Fluminense foram 3 e terminaram em pênaltis. O Fluminense levou a melhor na Taça Rio em 2005 e 2008 e o Vasco melhor na Taça Guanabara em 2010. Deco. Hoje o empate garante o Vasco na decisão da Taça Guanabara. Bruno tentou o cruzamento, foi travado na hora do cruzamento. Já temos 35 o primeiro tempo de jogo aqui no Engenhão. Bruno vai colocar dentro da grande área. O Anderson tá lá. Bruno, a direção do Anderson, a bola passou por ele. O corte foi do Pedro Ken. Achou o Carlos Alberto. Na bola. Bola recuada para Edinho na fogueira. O Edinho bem no seu estilo. Manda pro lado. Bruno levanta a mão, pede desculpa. Vasco não conquista o Campeonato Carioca há 10 anos, desde 2003, quando venceu o Fluminense na final por 2-1. Gum de cabeça para frente. Nem chegou atrasado. Falta de Wellington Nem. Entre os grandes do Rio de Janeiro, o Vasco é o time que está há mais tempo sem conquistar o título carioca. O maior jejum de estaduais da história do Vasco aconteceu entre 58 e 1970. O empate vai garantindo o Vasco na final da Taça Guanabara. Pedro Ken. Zero Vasco, 0 Fluminense. Thiago Neves. Chamando o Deco. Dividida forte ali dos amigos Deco e Carlos Alberto. Os dois jogaram juntos no Porto. Foram campeões mundiais pelo Porto. Bruno. Boa bola para o Wellington Nem. Renato na cobertura. É escanteio para o Fluminense. O último toque do Renato Silva. O Fred está dizendo que estão se apoiando nele. Você vê o Fred conversando ali com o juiz. Thiago Neves batendo o escanteio para o Fluminense. Ele faz a cobrança na primeira trave. Dedé é muito grande, tirou de cabeça. Deco dividiu. A bola tocou no Abuda e sobrou com o Fluminense. Todo o Vasco recuado. Esse é Carlinhos. Lançamento para o Wellington Nem. Nem não evita a saída. A bola ficou longa para o Wellington Nem. Deco estava conversando ali com o Carlos Alberto. Os dois, como eu falei, são muito amigos. Ao longo dessa semana, o Deco convidou o Carlos Alberto para um jantar. O Carlos Alberto falou: nada de papo com você durante a semana, Deco. Nada de jantar. Foram campeões mundiais pelo Porto, né? Só isso. Aí, Carlos Alberto. Ataque do Porto tinha o Derlei, tinha o Benny McCarthy e tinha Carlos Alberto. O grande nome do time era Deco. Quase 39 primeiro tempo aqui no Engenhão. 0 Vasco, 0 Fluminense. Edinho. Daí para Deco. Gum. Anderson. Faz o lançamento, boa bola na direita. Bruno matou com categoria. Tentou o cruzamento, pegou no Feltri. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Bruno vai colocar dentro da grande área mais uma vez. Os dois laterais do Fluminense fazem isso. E não me lembro do Fluminense ter marcado um gol sequer nessa cobrança de lateral assim. Bruno. Cobrança na direção do Fred. Olha a sobra. Wellington Nem tentou o giro, não conseguiu o passe para o Carlinhos. Tem sempre uma primeira vez, né, Led? Tem sempre uma primeira vez. Não foi agora, mas... O Led olhou risco. para mim com aquela cara de... Quem sabe? Olha aí, lá vem o outro lateral. Vai botar na grande área de novo.
Passamos dos 40, primeiro tempo. 0 a 0 Vasco e Fluminense. O Vasco vai se garantindo na decisão da Taça Guanabara. Carlinhos na cobrança, coloca na grande área. Tentativa para o Anderson. Dedé na boa. Perdeu o equilíbrio, recuperou o equilíbrio. Passadas largas, lá vem o Vasco. Lá vem o Vasco no contra-ataque. Éder Luiz. Pode ser o contra-ataque que o Vasco quer. Éder Luiz para o Carlos Alberto. Dominou, ajeitou, driblou, não finalizou. Sobra do Vasco mais uma vez. Bernardo bateu para o gol. Cavalieri faz a sua primeira defesa. Contra-ataque muito bem puxado. E quem conseguiu armar esse contra-ataque foi Dedé, né? Ao estilo 2011. O zagueiro que encantava, que armava, desarmava e armava o time e às vezes chegava para concluir. Esse foi o Dedé desse contra-ataque. Tá aí o Dedé na tabela com o Ney. Passou pelo Deco, faz o toque no meio. Abuda, Carlos Alberto está bem pedido. Lédio Carmona, a tática do Vasco é uma questão de paciência. Mais cedo ou mais tarde, o contra-ataque vai pintar? Tá muito recuado. Tá explorando muito pouco os contra-ataques. Tá muito bissexto esse contra-ataque do Vasco. É um a cada 15 minutos, é muito pouco. Por exemplo, a média, o Vasco teve 2 contra-ataques em 40 minutos, em quase 45 minutos do primeiro tempo. O Fluminense tem o controle do jogo. O Fluminense não está sendo muito agudo, está chutando pouco, está trocando muito passe, está um pouco afobado na hora de distribuir as jogadas ofensivamente. Mas o Fluminense sempre teve o controle do primeiro tempo. O Vasco está muito recuado, está preocupado em resolver a questão defensiva e está esquecendo o contra-ataque, que seria uma arma fundamental para o time nessa partida. O Fluminense é melhor, o Fluminense não só porque procurou o gol, porque foi mais equilibrado que o Vasco. O Vasco só pensou em se defender, atacar de vez em quando. O Fluminense não, se defendeu bem e teve o controle ofensivo da partida. Gunga no alto. Abuda antes do Ney. Wendel atrás com o Feltri. Posse de bola para o Fluminense. Vasco e Fluminense têm empatado muito. Foram 15 empates nos últimos 25 jogos. Hoje o empate garante o Vasco na decisão da Taça Guanabara. Tá dando certo até agora, mas é uma tática do Vasco de absoluto risco, né? Anderson. Erra o passe. Sai do gol Diego Cavalieri. Cavalieri revelado pelo Palmeiras. Edinho veio do Palmeiras para o Fluminense. Cavalieri manda para frente. Na direção do Fred. Renato ganhou no alto. Abuda completa. Deco usa o corpo, protege, bota na grama. Carlinhos. Edinho. Vamos para o fim do primeiro tempo aqui no Engenhão. O Fluminense vem para o ataque mais uma vez com o Bruno. Tirou a marcação do Wendel, cortou para o meio. Fred no pivô, volta a jogada. Edinho. Vai para o Wellington Nem. Cara a marcação, vem para a entrada da grande área, do jeito que ele gosta. Tocou no meio para o Jean, errou o passe para o Fred. Lá vem o Vasco no contra-ataque. Éder Luiz faz o toque lateral para o Bernardo, a devolução. Carlos Alberto. Pedro quem abre pela direita. Passe errado aqui na esquerda. Sobra do Carlos Alberto mais uma vez. Mas já eram 5 jogadores no contra-ataque do Vasco. Um pouco mais agrupado ofensivamente. Pedro quem? Éder Luiz. Ney. Passamos dos 43. Primeiro tempo de jogo. Carlos Alberto. Bernardo. Tentou girar no meio de 3. Abriu a bola na direita. Pedro quem? Bola para Ney. Anderson levanta a cabeça, procura a melhor opção. Fred impedido. Impedimento de Fred. E o Abel não gosta nada disso. Toda hora que tem um chutão, agora foi o Anderson que tomou a bronca, o Cavalieri já tomou essa bronca também. O Abel quer o time tocando a bola no chão. Impedimento bem marcado, estava voltando o Fred. Tá caído aí o Ney. O Ney veio do Internacional. Ex-clube do Edinho também. Aí o momento da lesão do Ney. O Edinho caiu em cima dele. O Ney que chegou a negociar com o Fluminense antes de acertar com o Vasco. O Edinho cai em cima do tornozelo dele. Vamos para o fim do primeiro tempo. 0 a 0 que leva o Vasco de Carlos Alberto à decisão da Taça Guanabara. Bola
tocada na direção do Carlos Alberto. Jean, Deco, Edinho. Ney tá pedindo para voltar. Ney tá ali do lado de fora e o Fluminense vem pro ataque. Thiago Neves faz bom lançamento pro Fred. Alessandro quase soltou. Dedé. Ligação direta, lançamento pro Ney. Edinho para frente, Abuda. Pedro Ken, Abuda, Wendel. Bernardo. Chega a marcação do Thiago Neves. Thiago Feltri. A marcação do Wellington Nem. Bernardo, Carlos Alberto. Ney. Adiantou, arriscou de longe, Cavalieri defende. Outra finalização de muito longe do Vasco. Um minuto de acréscimo. Falta marcada a favor do Fluminense de Thiago Neves. Quase 47 primeiro tempo, vamos ter mais um minuto. Lembrando que tivemos uma parada técnica. Então nós estamos, na verdade, com 44 de bola rolando. O nosso cronômetro não parou na parada técnica. Teremos mais um minuto. Thiago faz o cruzamento, bola fechada, toque de cabeça. Fred subiu ali com o Anderson. Posse de bola para o Fluminense. Você está acompanhando as semifinais da Taça Guanabara. Lá vem aquele lateral para dentro da grande área. Bruno faz a cobrança na direção dos zagueiros do Fluminense. Gum tenta, bola tocada de cabeça. Forçou uma finalização. Anderson chutou fraco. Alessandro fez a defesa. São os instantes finais do primeiro tempo. 0-0 Vasco e Fluminense. O Vasco vai se garantindo com esse empate na decisão da Taça Guanabara. Lembrando que o Flamengo, se empatar amanhã, também será finalista. E se o Flamengo empatar uma final, será campeão da Taça Guanabara. Portanto, o Flamengo não precisa mais de nenhum gol para ser campeão. Basta não sofrer gol. Apita o juiz. Fim de primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Fluminense. Jogadores se cumprimentam. Bernardo vai deixando o gramado. O pai do Bernardo, o Hélio, foi jogador do Fluminense nos anos 80. Tá aí Diego Cavalieri com pouquíssimo trabalho no primeiro tempo. Marcos Carvalho e Bruno Cortes estão esperando os jogadores na saída do gramado. Vou ver aqui rapidinho o Bernardo. Bernardo, esse estilo de jogo muito recuado do Vasco não está sendo muito arriscado para o time? Tá, a gente está tomando um pouco de pressão. A gente tem que saber sair para atacar. Né? A gente acha que está com medo de sair e depois tomar um contra-ataque. O contra-ataque deles é muito rápido, mas vamos ver o que o Gaúcho vai passar pra gente melhorar e tentar fazer o gol no segundo tempo. Legal, bom segundo tempo. Bruno Cortes. Vou ver aqui o Anderson. Anderson, aquela bola que você chutou, o Alessandro pegou. A bola entrou? Foi uma jogada muito rápida ali, eu peguei ela no susto também. Mas quando eu vi ele defender, ele estava com o joelho dentro do gol. Então, mas a bola foi muito rápida, não deu pra me ver. Mas a gente tem que caprichar mais aí pro segundo tempo pra gente poder fazer um gol aí. Obrigado, Anderson. Luiz. Aparentemente a bola não entrou, não. O joelho estava possivelmente sobre a linha, a bola não entrou num lance muito rápido realmente. 0-0 Vasco e Fluminense. Daqui a pouquinho tem muita informação para você. Tem Lédio Carmona analisando os melhores momentos do primeiro tempo. Essa é a primeira semifinal da Taça Guanabara em alta definição para você. Premier FC. Apita o juiz. Tem bola rolando no segundo tempo. A bola vem para Ney. Começa a segunda etapa, são as semifinais da Taça Guanabara em 2013. Dedé, 0 Vasco, 0 Fluminense. Abuda, tocando com o Ney. Éder Luiz, faz o toque no meio para o Carlos Alberto, daí para o Ney. O Vasco vem para o ataque pela primeira vez no segundo tempo, com o Carlos Alberto.
Wendel bateu por baixo, tiro de meta para Diego Cavalieri. O último confronto entre Vasco e Fluminense foi no dia 9 de fevereiro, empate por 1-1. O Jean fez contra o gol do Vasco, Fred empatou o jogo. Alessandro teve uma excelente atuação nesse jogo. Jean. Volta de cabeça, chamando o Anderson. Mais atrás com o Cavalieri. Thiago Neves. Edinho. Bola passou na frente do Deco. E o Vasco começa o segundo tempo recuado do mesmo jeito. O Vasco marca a partir do meio-campo. Gum. Wellington Silva. De novo Wellington. Falta no Deco. Falta a favor do Fluminense. Anderson. Chamando Carlinhos. Abel pediu uma falta, o juiz entendeu que não houve nada na entrada do Dedé no Thiago Neves. Thiago Neves reclama. Posse de bola para o Vasco. Éder Luiz. Daí para Carlos Alberto. Éder Luiz. Esse é Pedro Quem, na entrada da grande área. Wendel. Feltri está ali atrás pedindo. Bernardo bateu pro gol, bateu de longe. A bola toca na cabeça do Gum. De novo de cabeça, Gum. Thiago Feltri deixou a bola sair. Posse de bola para o Vasco. Chegamos a 2 minutos no segundo tempo. Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Pedro Quem. Bola tocada no meio para Buda. Lançamento do Bernardo para o Éder Luiz. Wendel de cabeça. Gum faz a proteção e a bola sobra com o Diego Cavalieri. O Luiz, agora há pouco o Fred, como capitão, né, reclamou muito do Rodrigo Nunes, uma suposta falta do Dedé no Thiago Neves. Ele no intervalo vem perguntar, como é que é o nome do árbitro? Rodrigo. Rodrigo de quê? Rodrigo Nunes. Agora deve ter falado o nome do juiz para ele. Tá bom. Jean. Ainda Jean. Tocando com o Carlinhos. De lateral para lateral, volta e recolhe o Wellington Silva. Edinho faz o lançamento na direção do Fred. Boa bola do Edinho. O levantamento nas costas do Ney. Ney corta para o Vasco. Carrinho na boa na bola do Thiago. Ele erra na sequência o passe para o Carlinhos. Éder voltando a jogada com o Dedé. Anderson de cabeça. Falta no Anderson, falta do Carlos Alberto. Vasco ficaria com a bola com o Pedro Quem. O Carlos Alberto deu uma trombada no Anderson. Carlos Alberto contra o Fluminense fez 13 jogos com 4 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Ele marcou 1 gol contra o Fluminense. Wellington. Edinho. Daí para Gum. Daqui a pouco para você, quando a bola parar, a gente vai mostrar mais uma vez o lance mais polêmico do primeiro tempo, a defesa do Alessandro no chute do Anderson. Se a bola entrou ou não entrou. Daqui a pouquinho, quando a bola parar, a gente traz para você esse lance mais uma vez. Edinho. Vasco na sua tática, recuado, esperando a chance de ter um contra-ataque. Carlinhos. E o Fluminense trocando passes sem afobação nesse momento. Jean. Thiago. Jean na entrada da área. Faz o toque, Wellington Ney impedido. Adiantado Wellington Ney, marcado o impedimento do ataque do Fluminense. Veja mais uma vez. Claramente adiantado Wellington Ney. Lédio Carmona, 5 minutos
E o panorama tático do jogo se manteve? Mudou pouco. O Vasco continuou muito retraído, esperando o momento com contra-ataque, mas esse momento dificilmente chega. O Vasco não tem velocidade para isso, não tem saída de bola suficiente para isso até agora. E o Fluminense agora está um pouco mais calmo com a bola, tocando mais a bola, esperando o momento certo do passe, sem tanta afobação como no fim do primeiro tempo. Jean errou o passe para o Deco. Lá vem o Vasco acelerando com Pedro Ken. Wendel. Bola tocada atrás, Thiago Feltri. Éder Luiz vem para a entrada da grande área o Vasco com o Carlos Alberto. Daí para Ney. Impedimento. Marcado o impedimento do Éder Luiz depois do passe do Ney. Também adiantado o Éder Luiz. Isso é até parecido com o do Wellington Ney do outro lado. Wellington. Wellington Silva para o Wellington Ney. De novo Wellington Silva. Edinho. Gum. Wellington Silva. Edinho. Carlinhos. Vem para cima da marcação do Ney. Consegue o drible. Nem se posiciona dentro da grande área. Carlinhos e Dedé. Tiro de meta. O juiz entendeu que o Dedé chegou com o ombro. Entrada legal do zagueiro do Vasco. Segundo o juiz. Concorda, Lédio Carmona? Sim, põe no corpo. O Carlinhos nem reclama também na jogada. Zero Vasco, 0 Fluminense. Resultado que garante o Vasco na decisão da Taça Guanabara. Anderson. Deco. Carlinhos. Edinho. Gum. Anderson. Daí para Gum. Gum veio da Ponte Preta para o Fluminense em 2009. Bola para ninguém. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. O Dedé acabou optando por não tirar a bola para que a bola não saísse. E saiu jogando mal, tem cruzamento. Dedé tirou de cabeça para a entrada da grande área. Pedro Ken. Passa pelo Carlinhos. E pareceu falta do Carlinhos. Foi calçado. O Carlinhos calçou o Pedro Ken. Deco. Wellington Silva. Wellington Ney. Puxa para a entrada da grande área. Bateu por baixo, bateu fraco. Defesa de Alessandro. Vamos ver se houve falta do Carlinhos na jogada com o Pedro Ken. Vasco recuado, Fluminense com a posse de bola. 0-0 Vasco e Fluminense. Vasco jogando por um empate para ser finalista da Taça Guanabara. Vasco fez a melhor campanha do grupo A, o Fluminense foi o segundo colocado no grupo B. Os dois fizeram o mesmo número de pontos. Só que o grupo do Fluminense pontuou muito mais. O Flamengo fez 22 pontos em 24 possíveis. Falta no Deco. Você reviu. Passe errado. Olha o Carlos Alberto. São 4 contra 2. São 4 contra 2. Era o contra-ataque que o Vasco queria. Carlos Alberto faz o toque lateral. Bernardo dominou, ajeitou, bateu colocado. Cavalieri. Defende Diego Cavalieri. Éder Luiz por cobertura na segunda trave. Olha o toque pro meio. Cavalieri defendeu. Eram 4 contra 2. O Vasco perde o contra-ataque que esperou o jogo inteiro. A bola que o Vasco levou 55 minutos esperando para acontecer. Um erro de saída de bola do Fluminense pelo lado direito. E lá vem o Fluminense. Com o Deco, errou o passe para o Fred. Nem dividiu. Falta de Wellington Ney. Cartão amarelo para o jogador do Fluminense. O Vasco perdeu uma chance claríssima. Eram 4 contra 2. Amarelo para Ney, o primeiro do jogo. Olha a jogada toda. O Wellington tocou no meio, a bola acabou passando pelo Jean e ficaram 4 contra os dois zagueiros. Carlos Alberto tinha o Bernardo, o Éder Luiz, o Wendel. Bola para Bernardo, ele ajeita, bate colocado, Cavalieri defende. Sobra com Éder Luiz, ele ainda tenta o Wendel do outro lado. Dez minutos no segundo tempo. O Vasco de Wendel teve uma grande chance. Nesse momento, Bernardo chama a torcida.
Aí o Bernardo. Acorda a torcida do Vasco no Engenhão. Bernardo na cobrança, faz o cruzamento para a área. Fred tira. Olha a sobra, Thiago Feltri. No desvio, Cavalieri se esforça e não evita a saída. É escanteio para o Vasco. Canta alto, canta bonito a torcida do Vasco. A do Fluminense responde. Esse é o duelo bonito. No grito de duas torcidas grandes em todo o país. Veja o torcedor do Vasco. Pedro quem se posiciona. É escanteio para o Vasco. 0 Vasco, 0 Fluminense. Cobrança na segunda trave. Forte demais para Carlos Alberto. Tiro de meta para Diego Cavalieri. Amanhã, 4 da tarde no horário de Brasília. Vamos acompanhar juntos. Vem aí a segunda semifinal da Taça Guanabara. Flamengo e Botafogo. Flamengo jogando por um empate. Fred ganhou do Dedé. Sobra de Wendel. Fluminense adianta seus jogadores. O Vasco começa a ter os contra-ataques. É porque o Vasco adiantou um pouquinho também a marcação, né? O Éder Luiz já joga um pouco mais adiantado, forçando um pouquinho o erro na saída de bola do Fluminense. Pedro Quem também mais à frente, jogando praticamente dentro do campo do Fluminense. E aí força um pouquinho a dificuldade na saída de bola do Fluminense, como agora. Nesse momento, o Vasco coloca 6 jogadores no campo do Fluminense. Carlinhos. Thiago Neves. Carlinhos faz a ultrapassagem, último toque do Ney. Jean. Vem para a entrada da grande área. Ainda Jean faz a proteção. Ney faz o toque. Thiago Neves não conseguiu o domínio. Carlinhos e Carlos Alberto. Está jogando o jogador do Vasco. Pedro Quem. Wendel pede na esquerda, Éder Luiz na direita. Bola para o veloz Éder Luiz. Com a marcação do Anderson, agora com a marcação do Deco. Falta do Deco. Falta a favor do Vasco. Deco derrubando Éder Luiz. O jogo dá uma esquentada nesse momento no segundo tempo. Daqui a pouquinho você vai ver o lance mais polêmico do primeiro tempo. Entrou ou não entrou? A bola chutada pelo Anderson. Esse é Abuda. Thiago Feltri. Vem para cima da marcação do Wellington. Feltri, travado pelo Wellington Silva. Os 4 grandes estão nas semifinais da Taça Guanabara. O Fluminense, para ser finalista, precisa vencer o Vasco. Edinho. Foi puxado Edinho. Falta para o Fluminense. O juiz manda voltar. Mostra um cartão amarelo. Aí o Pedro Quem. Lembrando que no Campeonato Carioca, 3 cartões amarelos não necessariamente suspendem. Você pode pagar uma multa. Ela começa em R$500 e é progressiva. Só que quando você paga a multa, você permanece com 2. Então provavelmente vai ter que ficar pagando multa em cima de multa. Deco. Gum. Vai para Anderson. Primeiro turno do Campeonato Carioca. A tradicional Taça Guanabara. 0 Vasco, 0 Fluminense. Carlinhos. Lançamento à frente. Bola fácil para Alessandro. A torcida do Vasco está mais animada no segundo tempo. Esse é Dedé. Muita gente não sabe, mas o Dedé teve uma passagem pelo time de juniores do Fluminense. Acabou não sendo aproveitado nas Laranjeiras. Carlos Alberto. Foi puxado. Falta do Edinho. Jean tá pedindo que a defesa saia um pouco mais. Tempo vai passando, o gol não sai. 15 minutos. Vasco perdeu a grande chance do segundo tempo no contra-ataque 4 contra 2.
Abuda. Wendel. Abuda se atrapalhou. Wellington Silva chamando o Wellington Nem. Tá mais pro Renato Silva. Renato recuou. Alessandro sai do gol. Posse de bola pro Fluminense. O Fluminense começa a ter um pouco mais de pressa. Deco. Gum. Deco. Levanta a cabeça, faz o lançamento para o Wellington Silva. Bola longa demais. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Caixa, mais de 60 mil pontos de atendimento. Jean de cabeça, Deco de primeira. Wellington Silva. Falta a favor do Fluminense. Aí o Wendel orientando a marcação do Vasco. O Fluminense vai tentar no jogo aéreo mais uma vez. Thiago Neves na cobrança. Os zagueiros vão para a grande área. Thiago Neves faz o cruzamento. Baixo demais. Abuda tirou. Falta do Carlos Alberto. Deco. Levanta na direção do Anderson. Ney tirou de cabeça. Éder Luiz. Com a marcação do Carlinhos. Na bola ganha Carlinhos. Anderson tem cruzamento na direção do Fred. Mergulhou Renato Silva. Bola para o lado. Wellington Silva na reposição. Vai tentar colocar na grande área de novo. Não, dessa vez ele optou pelo Ney. Wellington Silva faz o cruzamento. Sobra na entrada da área, fica com o Vasco. Abuda, com calma, com categoria, gira. Divide. Último toque do Abuda. Bola para o Fluminense mais uma vez. Tem pressa o Wellington Silva. Thiago Neves deixou passar. Luiz. Pois não, Marcos. Deixa eu fazer uma correção rapidinho. O último cartão que o jogador do Vasco recebeu foi o 17. Wendel recebeu o cartão amarelo para o Vasco. Confirmando então o segundo cartão do jogo. O primeiro foi para o Wellington Nem, o segundo para o Wendel. Thiago Neves. Tirou Renato Silva. Gum ganhando para o Fluminense. Força o cruzamento na entrada da área. Deco caiu. E o juiz dá escanteio para o Fluminense. Aí o Wendel sinalizando. Cobrança de Thiago Neves. Éder Luiz está reclamando. Tempo vai passando. 0 a 0 garante o Vasco na decisão da Taça Guanabara. É escanteio para o Fluminense na cobrança. Thiago Neves. Faz o cruzamento mais aberto. Anderson de cabeça. Fred tentou a finalização. Alessandro sai do gol e a bola do goleiro do Vasco. O Fluminense tem mais pressa, o jogo tem mais espaço também no segundo tempo. O Vasco adiantou mais o time, o Fluminense vai para frente de qualquer maneira e dá o contra-ataque que o Vasco tanto quer, até porque o Fluminense já está um pouco mais desgastado. Opa, agora uma falta para cartão amarelo do Bernardo. Falta em Wellington Silva, amarelo para Bernardo. Veja aí, Bernardo dando um carrinho em Wellington Silva. Falta já foi cobrada. O Fluminense tem a bola na esquerda com Carlinhos. Jean. Thiago Neves. Fred pediu cruzamento. A bola vem na entrada da área. Carlinhos pisou na bola, tocou no meio. Jean tentou a finalização. Deco tenta o desarme. A sobra de Bernardo. E lá vem o Vasco com Pedro Quem no contra-ataque para o Éder Luiz. Carlos Alberto pede na esquerda. O contra-ataque pode ser mortal. Impedido o Carlos Alberto. Marcado o impedimento de Carlos Alberto. A linha mais escura no gramado ajuda. Tá à frente também o Carlos Alberto. Se afogou um pouquinho na hora de partir. Chegamos à parada técnica. Vamos aproveitar então para trazer o lance mais difícil para a arbitragem no primeiro tempo. Lance muito rápido. Veja aí o cruzamento. Veja os pés do goleiro Alessandro, mas ele está com as pernas flexionadas. Portanto, os joelhos estão para frente.
bola pega no joelho esquerdo do Alessandro depois da finalização do Anderson. Jogada muito rápida. O Anderson ficou na dúvida. O Fred mergulhou ali. O Anderson finalizou. E o goleiro do Vasco fazendo uma grande defesa a queima-roupa. Luiz, o Abel vai aproveitar a parada técnica para mexer Wagner no lugar de dentro. Vem aí, Wagner fez o gol contra o Huachipato. Tem 4 gols na temporada. Deco já não consegue dar ritmo ao time. Ele jogou bem os 20 primeiros minutos. Não teve fôlego, buscou espaço, recuou, tentou jogar de primeiro o tempo inteiro. Depois foi caindo, foi tendo suas energias sendo minadas e agora não aguentava mais. Wellington erra o passe. Veja o contra-ataque que o Vasco perdeu. Carlos Alberto. Ele tinha 2 opções à esquerda e uma à direita. Ele sinaliza, ele canta a jogada. Faz a opção pelo Bernardo na esquerda. Cortou para o meio, bateu para a defesa de Diego Cavalieri. Ele tinha o Bernardo e o Wendel à esquerda e tinha o Éder Luiz pela direita. Na sequência, o cruzamento chega no Wendel, que não consegue tocar para o Bernardo. A leitura que eu tive, que a melhor jogada era para o Éder Luiz. Ele tinha mais espaço. Só que a impressão que eu tive que o Carlos Alberto não acreditou no poder de conclusão, de definição do Éder Luiz. Resolveu apostar no Bernardo. Saindo o Deco, abraçado pelo Abel, entrando o Wagner no Fluminense. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Novo Palio, sempre do seu lado. Lédio Carmona, a tendência agora é que o jogo esquente cada vez mais. O Fluminense precisa da vitória e o Vasco parece que vai ter espaços para os contra-ataques. Cada vez mais espaço, até dos dois lados. Até porque o Vasco vai no contra-ataque e também vai ceder um pouquinho mais de brecha para o Fluminense. A questão do Fluminense nesse segundo tempo agora é calma e perna. A questão física, que evidentemente vai alterar o comportamento do time. O Fluminense está muito mais desgastado que o Vasco. O Fluminense jogou quarta-feira, pegou um avião depois do jogo, chegou quinta pela manhã ao Brasil e foi treinar nas Laranjeiras. Essa foi a programação do Fluminense. Wagner toca na frente. Carlinhos. O Vasco ficou treinando a semana inteira, esperando esse confronto importante. Tiro de meta para Alessandro. Carlinhos reclama, queria o escanteio. Vamos ver o último a tocar na bola. Quem foi? Foi o Ney. Era escanteio. Anderson de cabeça. Sobra de Pedro Quem. Grande jogada do Pedro Quem. Lá vem o Vasco com o Wendel. Bateu pro gol. Bateu mal. Tiro de meta para Diego Cavalieri. Carlos Alberto agora foi a loucura. Pediu a bola do outro lado. E o Wendel tentou um chute improvável lá pelo lado esquerdo. Além do Carlos Alberto, tinha o Bernardo também fechando na segunda trave, que também ficou chateado com ele. Reclamou muito o Carlos Alberto. Está jogando Carlinhos. Edinho. 0 Vasco, 0 Fluminense. A tendência é o jogo ganhar ainda mais em emoção. Jean. Thiago. Wagner. Fred. Na entrada da grande área. Fred domina. Tira a marcação do Dedé. Levantou para o Wellington Ney. Sobra fica com Éder Luiz, que deixou passar. Carlinhos, Dedé. Para frente. Para cima. Para o impedimento do Carlos Alberto. Adiantado o Carlos Alberto. Taça Guanabara foi disputada pela primeira vez em 65. E o Vasco foi o primeiro campeão. Sobra do Fluminense, tem cruzamento, bola fechada. Dedé tira de cabeça. O Wendel girando para o Vasco. 0-0 Vasco e Fluminense. Tempo vai passando. Quase 25 no segundo tempo. Fluminense busca uma pressão. O zagueiro vira atacante. Toca na direita. Wellington Silva na linha de fundo. Cruzamento. Thiago Neves de cabeça para ninguém. O Fred recuou. Fred estava na entrada da grande área. Ney. Edinho dividiu. Abuda de primeira. De cabeça para o lado errado. Bola para o Vasco, 2 contra 2. Éder Luiz, Bernardo pediu. Tem cruzamento para o Bernardo. Gol! É do Vasco! Bernardo! O Vasco marca no contra-ataque. Ficaram 2 contra 2. Cabeçada para o lado do Gum. Presente
atacante para Éder Luiz. Ele levanta a cabeça, faz o cruzamento nas costas do Gum. Bernardo de primeira. Bernardo faz 1 pro Vasco, 0 pro Fluminense. Bernardo, o Vasco está na frente. Lédio Carmona. Erro terrível do Gum, né? Porque o contra-ataque do Vasco estava praticamente administrado pelo Fluminense. Ele erra e dá o contra-ataque para o Éder. Aí sim o contra-ataque letal. Éder dessa vez não segurou, faz o cruzamento certo nas costas do Gum mais uma vez e o chute de primeira também, sem segurar a bola do Bernardo, né? Belo contra-ataque do Vasco, mas armado pelo erro terrível do Gum. O Vasco joga pelo empate. Agora o Fluminense precisa de 2 gols. Carlinhos. Estamos nas semifinais da Taça Guanabara. Lá vem o Fluminense tentando uma resposta imediata. Wagner caiu na grande área. Segue o lance, tentou dar uma cavada ali o Wagner. E agora sim o Vasco vai ter os contra-ataques. O Fluminense precisa de 2 gols. A tendência é um Fluminense partindo para cima do Vasco de qualquer maneira. E aí, Rainer? Wellington Nem. Falta em Wellington Nem. Vem aí mais um jogador de velocidade. Vamos ver quem vai sair. Será que ele tira um volante? Carlinhos. Wagner deixou e o Edinho passou. Carlos Alberto no pivô. Falta do Anderson. Lédio Carmona, vem Rainer, você tiraria quem? Thiago Neves sumiu também do jogo nesse segundo tempo, não aparece muito. O Wellington está muito pilhado, já tem cartão amarelo. Vai sair o Anderson. Ele vai recuar o Edinho, vai tirar um zagueiro e vai com tudo agora, vai arriscar. Luiz, só lembrando que esse foi o 7º gol do Bernardo na competição. Ele está com 1 gol a menos que o artilheiro Hernani. E o Vasco tem o melhor ataque até agora no Campeonato Carioca, 19 gols marcados. Hernani, 8 gols em 8 jogos. Vamos ver de novo o gol do Vasco. Gum errou o passe para o Anderson, veja aí. O Ney faz o lançamento. A sobra fica com o Gum. De cabeça ele toca mal para o Anderson. Acaba dando um presente para o Éder Luiz. E aí o Éder, com velocidade, levantou a cabeça, procurou o Bernardo. Bernardo nas costas do Gum de primeira. Vasco 1, Fluminense 0, Bernardo. Vem aí Rainer. Exatamente. Quando a bola vai na cabeça do Gum, o contra-ataque do Vasco já estava morto. Ele reativa o contra-ataque do Vasco e oferece a bola para o Éder cruzar para o Bernardo. Analisando a substituição, o Edinho recua para jogar na zaga ao lado do Gum e o Rainer vai para frente tentar abrir o jogo Fluminense pelos lados do campo. Foi assim que ele foi muito bem contra o Madureira e também no jogo contra o Huachipato lá no Chile. Rainer em campo, Rainer veio do Náutico para o Fluminense. E o Carlos Alberto veio aqui com um chuchu rapidinho com o Gaúcho, que chamou o Felipe Bastos, vai entrar no time do Vasco. Falta marcada a favor do Fluminense. O Fluminense tem muita pressa nesse momento. Tirou um zagueiro, colocou um atacante. Fluminense precisando de 2 gols. Vasco na boa, jogando por um empate. Falta no Fred. Rainer. Carlinhos pede aqui na esquerda. Rainer cortou para o meio. Volta a jogada com o Gum. Wellington Silva. Daí para Jean. De muito longe, ele tenta o chute. Dedé faz o corte. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Novos shampoos Dove Men Care. Cabelos 10 vezes mais fortes. Volante por volante, Lédio Carmona. Me parece uma questão... Vamos ver o Fluminense. Ney tirou de cabeça. A bola ia sobrar para o Rainer. Cortou muito bem o Ney agora. É uma questão física, essa saída do Abud. Felipe faz o lançamento para o Carlos Alberto. Gum no peito. Tocando com Edinho. 1 para o Vasco, gol de Bernardo. 0 para o Fluminense. Daqui a pouquinho nós vamos trazer para você, no detalhe, como o Bernardo comemorou esse gol. Gol que vai garantindo o Vasco na final da Taça Guanabara. Carlinhos. Rainer. Carlinhos. Edinho. Faz o lançamento para o Fred. Girou. Fred faz a proteção. Tocou no meio. Tocou errado. Não chegou no Wagner. Carlinhos de cabeça na direção do Rainer. O Vasco tenta sair no contra-ataque mais uma vez. Pedro Ken. Ótima bola para o Éder Luiz. Tentou a devolução. Rainer entrou agora. Tá cheio de gás.
Chamando o Wagner. Wellington Silva. Wagner. Posse de bola para o Fluminense. E o Éder Luiz está cansando, hein? Já perguntou pro Gaúcho 2 vezes quanto tempo falta. 30, segundo tempo. Fred, bonito, de calcanhar. A devolução para o Fred, bateu para o gol. É tiro de meta para Alessandro, tiro de meta para o Vasco. Eu prometi para você a comemoração do Bernardo, vamos ver. Gol do Vasco, cruzamento. Bernardo, ele vai pular a placa. Tem um atropelamento. Ele derrubou o jornalista, Bernardo. Atropelou o jornalista na comemoração. Se empolgou, Led. Ou o jornalista estava distraído ali. Passou por cima, não foi a intenção. Gum. Jean. Wellington Silva. O Vasco joga pelo empate. 31. Thiago. Wagner. Tocando com Edinho. Wellington Nem. Jean. Fluminense vem para pressão. Jean erra o passe. Felipe Bastos. O Vasco tem um contra-ataque. Meia-lua, linda jogada. Éder Luiz, Carlos Alberto pediu. Éder Luiz faz o cruzamento. Dessa vez o Gum tirou bem. Thiago Neves. Chamando Edinho. Wellington Nem. Rainer se apresentou pelo meio. Carlinhos pela esquerda. Carlinhos na linha de fundo. Faz o cruzamento. Ney. Carrinho na bola, na boa. Você vê que a bola era mais do Carlinhos. O Ney chegou antes. A questão física já está atrapalhando demais o Fluminense nessa reta final, como a gente já imaginava. É escanteio para o Fluminense de Wellington Nem. Cobrança feita para o Carlinhos. Cruzamento pega no Ney. Carlinhos vai botar dentro da grande área. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Bola vem para o Rainer. Tentativa do Fluminense. Gol! É do Fluminense. Rainer tentou o giro. Thiago Neves finalizou. O Fluminense empata o jogo. Veja mais uma vez. Thiago Neves. 1 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Tudo igual. Thiago Neves empata o jogo. Lédio Carmona. Dedé dessa vez não resolveu nem por cima nem por baixo. E só uma lembrança, Luiz. O gol saiu de um arremesso lateral, hein? Aquela cobrança que o Fluminense coloca dentro da grande área o tempo inteiro, dos dois lados. Thiago Neves empata o jogo. Agora o Abel foi advertido aqui pelo Rodrigo Nunes. Disse que a próxima que ele reclamar está expulso. Temos quase 34. O jogo vai pegar fogo. Dedé dá um chutão para a entrada da grande área. O empate garante o Vasco na decisão da Taça Guanabara. Fluminense empatou há pouco. Cobrança lá atrás. Falta para o Fluminense. Gum. Jean. O jogo agora está claro. É o que o Fluminense tem de energia nessa reta final para tentar ir no coração, tentar essa virada e a classificação. E o Vasco com contra-ataque muito generoso à sua disposição. Vamos ver o que acontece. Wagner chamando o Wellington Nem. Tenta o Fluminense com o Nem. Abre boa bola. Carlinhos. Cortou para o meio. Lá vem Carlinhos. Bateu para o gol. Alessandro. Olha só para o Wellington Nem. Gol! É do Fluminense. O Wellington Nem vira o jogo. O Fluminense consegue a virada. Carlinhos driblou para o meio, bateu para o gol. Alessandro faz a defesa de mão trocada. Wellington Silva, Wellington Nem. O empate do Fluminense saiu. A virada vem com Wellington Nem.
Thiago Neves empatou. O Wellington nem virou. Virada em 2 minutos. O Wellington nem. Lédio Carmona. No coração, né? No momento de maior desgaste físico do Fluminense, na força, na pressão, o Alessandro fez o que deu, né? Conseguiu espalmar esse chute do Carlinhos de mão trocada. Agora, de novo, falhou a cobertura. O Wellington nem aparece como centroavante e vira o jogo. Reta final espetacular do clássico. Wellington nem na comemoração, na dancinha. E a torcida do Fluminense comemora a virada. O Fluminense virou contra o Huachipato na quarta-feira. O Fluminense virou o jogo contra o Vasco agora. E o Vasco precisa de um gol para ser finalista. Agora o Fluminense vai se classificando para a decisão da Taça Guanabara. O Vasco vai mexer de novo, hein? Ney. Vamos para o fim de jogo espetacular aqui no Engenhão. Agora é o Fluminense quem recua. E agora o Vasco vem para cima. Renato Silva. Bola vem aqui atrás. Domina Felipe Bastos. Vai entrar o Daxon com 87 e sai Éder Luiz na equipe do Vasco. Daxon, jogador revelado pelo Fluminense. Éder Luiz. Tentou o drible. Perdeu para o Wellington nem. Fred ficou caído. Wagner. O Fluminense tenta acelerar. Felipe Bastos faz o corte. Fred está caído. Fred está caído e o Vasco vai chutar a bola para o lado. Juiz para o jogo. Lédio Carmona, que tal a mexida no Vasco? Absolutamente equivocada, na minha opinião. O Vasco tem que abrir o jogo agora, tem que ter velocidade. Tá cansado o Éder Luiz, mas jogador mais veloz, mesmo cansado, desgastado fisicamente. Erro, absolutamente equivocada, na minha opinião, a substituição do Gaúcho. Jogo interrompido. Abel conversa com o Wellington nem. Nem fez o gol da virada. Fred vai se levantando. Carlinhos participou do lance do segundo gol. Vamos ver. Você está vendo aí o momento em que o Fred levou aparentemente um tapa no rosto. Ficou caído ali o Fred. Mas vamos trazer para você o lance do segundo gol do Fluminense. O Carlinhos finaliza e o Alessandro faz excelente defesa. Veja aí, o Carlinhos corta para o meio. Alessandro faz uma defesaça de mão trocada. E o Carlinhos sai lamentando. O Carlinhos não viu a sequência. Estava de costas. O Wellington nem fez o gol. Se você reparar, na hora do chute do Carlinhos, o Wellington nem já estava livre. Depois do rebote, ele continuou livre, sem ninguém chegar na cobertura. O Vasco vai mexer de novo, vai entrar o Romário com a número 20. Já a gente confirma aqui. Saiu o número 18 na equipe do Vasco. Thiago Feltri. Vasco coloca atacantes. Coloca Romário, coloca Daxon. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. Fluminense é o atual campeão da Taça Guanabara, vai se classificando para a decisão. Amanhã o Flamengo joga por um empate contra o Botafogo. Mas temos jogo pela frente, o Vasco é valente, o Vasco não desiste. Daxon faz o cruzamento na pequena área. Gol! É do Vasco! Romário! Os dois que entraram agora participaram do lance diretamente. Daxon no cruzamento. Romário mergulhou de cabeça. O Vasco empata o jogo. Romário! Tudo igual mais uma vez. 2 para o Vasco, 2 para o Fluminense. E a vaga muda de time mais uma vez. O Vasco, no momento, vai garantindo a vaga com o gol de Romário. Lédio. Incrível, esse nome realmente tem história, né? O primeiro lance, o primeiro toque na bola do Romário, né? O Dax já havia participado. Do Romário não foi o primeiro toque, exatamente como o Wagner na quarta-feira na virada contra o Huachipato, na virada do Fluminense. Entrou, tocou na bola e fez o gol. E hoje acontece com o Romário. Nada definido ainda, 39. E agora quem canta alto, quem canta bonito é o torcedor do Vasco. Wellington Silva. Jean. Wagner. Edinho.
Carlinhos pediu na esquerda, bola para Carlinhos, o Ney deu espaço. Carlinhos encara a marcação, tá no mano a mano, passou na boa, bateu mal, se empolgou. Se empolgou o Carlinhos. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vivo, internet móvel de qualidade onde você estiver. Lédio Carmona, que jogaço, Lédio. Jogaço, é absolutamente imprevisível, né? Porque o Fluminense continua na pressão, continua tentando pressionar o Vasco, mas dá um contra-ataque muito generoso, muito favorável ao Vasco. O Vasco está conseguindo aproveitar bem. O Vasco tomou a virada no melhor momento dele no jogo, né? O jogo é absolutamente imprevisível. Lançamento para Romário, autor do segundo gol do Vasco. Toca de cabeça na direção do Carlos Alberto, recuo mal feito para Cavalieri, é escanteio. É escanteio para o Vasco joga por um empate. E pode ganhar um tempo importante nesse momento na cobrança do escanteio. Bola tocada de cabeça para trás. Edinho cabeceando mal. Cavalieri tentou evitar o escanteio e não conseguiu. Temos 41 minutos no segundo tempo. Carlos Alberto. Tem cruzamento, bola fechada, olha o gol! Gol! É do Vasco! Dedé! Dedé coloca o Vasco na frente mais uma vez. Dedé em outro cruzamento. O Fluminense leva 3 gols em cruzamentos. Dedé, livre, 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense. O Vasco agora muito perto da vaga da decisão da Taça Guanabara. E quem estava na marcação, o Dedé, Gum, mais uma vez falhando, né? O Dedé com uma atuação impecável hoje. Deu uma vacilada ali no gol de empate do Thiago Neves, mas jogou muito bem. Um grande jogo do Dedé no ano, não só pelo gol agora, mas por todo o seu duelo com o Fred, né? Agora, Luiz, o técnico gaúcho, com medo de levar um contra-ataque, pediu para o Dedé não ir para esse cruzamento. Aí o Dedé falou, não, pode deixar, deixa que eu vou para a área. E acabou fazendo o gol. Virada do Vasco dessa vez. É a segunda virada do jogo em 10 minutos. E agora a situação do Vasco é muito confortável. O Fluminense precisa de 2 gols. Wellington Ney encara a marcação, vem para a entrada da área, cai. O juiz marca a falta. Falta a favor do Fluminense. Na verdade, a segunda virada em 7 minutos. Falta perigosa a favor do Fluminense. O Fluminense precisa agora de 2 gols. 43 no segundo tempo. A torcida canta que o Vasco é o time da virada. Falta para o Fluminense na cobrança, Thiago Neves. Carlinhos também chega na bola. Fred e Edinho estão mais adiantados. Thiago Neves faz o cruzamento, bola na pequena área. Ficou fácil para Alessandro. Primeira semifinal com 5 gols até o momento. Amanhã, 4 da tarde no horário de Brasília, o Flamengo joga para um empate contra o Botafogo. Vamos à informação no gramado. O Éder Luiz, assim que ele saiu, ele falou, não aguento mais, não aguento mais. Aí quando saiu o gol do Vasco, ele estava cansado, acabou comemorando, acabou caindo no chão de tanta câimbra por causa da comemoração. Rainer foi empurrado. Então está explicada a substituição do Gaúcho. Só poderia ser uma questão física, que o contra-ataque dele era importantíssimo, mas como ele mesmo disse que não aguentava mais, está explicado. Wellington Silva. Wagner, Wellington Silva. Derrubado o lateral do Fluminense. Falta em Wellington Silva, tá aí o Pedro Quem. Grande vitória do Vasco amarelo para Pedro Quem. Na verdade, vamos ver para quem foi o amarelo. Pedro Quem estava longe. Carlinhos. Faz o cruzamento, bola fechada, tentou o Fred, Wellington Silva, mais um cruzamento, sobra na entrada da área, o Vasco tira do jeito que dá. Impedimento, estava adiantado o Romário.
Passamos dos 45, vamos ver quanto tempo teremos mais. Fluminense não desiste. Edinho passou por ele. Dedé faz o corte. Daxon. Romário. Carlinhos ganha a dividida. Toca no meio. De novo Carlinhos. Wagner. Wellington Silva. Fluminense precisando de 2 gols. O Vasco muito perto da vaga. Tem cruzamento. Thiago Neves tentou a cabeçada. Sobra de Wellington Nem. Tentou o drible. Foi desarmado. Perdeu. O guerreiro Carlos Alberto ganha. Ganha e dribla. Torcedor do Vasco vibra. Carlos Alberto toca no meio. A devolução para ele de calcanhar. Carlos Alberto. Chamando Ney. Festa da torcida do Vasco. Daxon. Torcida grita olé. Falta de Romário. Cartão amarelo foi para o Felipe Bastos, Luiz. Passamos dos 46. A placa ainda não subiu. Wagner. Jean. Esse é o Wellington Nem. Tenta pela esquerda, faz o cruzamento por baixo. O Abel reclamou do cruzamento. Carlos Alberto tira. Jogo perigoso, falta a favor do Vasco. Jogo com 2 viradas. Primeiro o Fluminense virou. O Vasco fez o primeiro. O Fluminense virou, fez 2-1. O Vasco virou 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense. Tá aí o Carlos Alberto. 4 de acréscimo. Mais 4 minutos. Tá bonita a festa da torcida do Vasco. Gum subiu, dividiu. Romário tocou de cabeça, a sobra foi de Diego Cavalieri. Tem chutão na direção do Fred. Ele subiu. Falta do Fred, falta a favor do Vasco. O Vasco entrou em campo podendo empatar. Durante poucos minutos, a vaga foi do Fluminense depois do gol de Wellington Nem. Mas o Vasco conseguiu o empate mais uma vez com o Romário. E depois Dedé fez o terceiro. Vamos ouvir a torcida do Vasco. O torcedor festeja. O Vasco está quase na final da Taça Guanabara. O banco do Vasco pede o fim do jogo. Wagner. Rainer. Tenta o giro, chama a falta. Falta marcada a favor do Fluminense. O Fluminense tem muito pouco tempo pela frente. Edinho. Chamando o Wellington Nem. Carlinhos faz a ultrapassagem. Boa bola do Nem para o Carlinhos na linha de fundo. Cruzamento na segunda trave. O chute de primeira do Wagner. E é tiro de meta. Tiro de meta na finalização de Wagner. Tiro de meta para Alessandro. Veja aí, o Carlinhos levanta a cabeça, faz o cruzamento na segunda trave. E a finalização do Wagner pega na grama e sobe. O juiz vai mostrar cartão para o Alessandro pela cera. Mais uma vez o jogo foi parado para o tempo técnico. Portanto, no nosso cronômetro, quando os acréscimos começaram, nós tínhamos 47 minutos. Pegou na mão do Carlinhos. 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense. O Vasco foi valente, buscou o resultado depois da virada de Wellington Nem. E o Vasco fez 3-2. Daxon. De calcanhar, volta o lance com o Carlos Alberto. Felipe Bastos, Carlos Alberto. Volta a jogada com Ney. Dedé, a torcida grita olé. Tem lançamento à frente, impedimento. Não vale a finalização. Marcado o impedimento de Romário. Olha, podia estar na mesma linha. Wagner. Wellington Silva. Vasco vai se classificando para a decisão da Taça Guanabara em 2013. Falta marcada. Mais um cartão amarelo. Outro agora.
Cartões em sequência para o Daxon e para o Pedro Quem. Tenta o Fluminense com o Fred pela esquerda. O Fluminense não se entrega. O cruzamento do Fred está longo demais. Foi forte demais. Sobra de Bernardo. 3 Vasco, 2 Fluminense num grande jogo. Rainer fica sentindo a mão. O Vasco vai se classificando para a final da Taça Guanabara. Depois de muito tempo, o Vasco vai chegando a uma final de turno. Fazendo uma correção, o Vasco decidiu a Taça Guanabara ano passado com o Fluminense. Perdeu por 3-1. E a Taça Rio pro Botafogo. Exatamente. Na verdade, o Vasco não ganha um turno. Ganha há muito tempo. Não vence um turno desde 2004, quando ganhou a Taça Rio na final contra o Fluminense por 2-1. Vai acabar o jogo. Apita o juiz. Termina o jogo. Grande vitória do Vasco. Desde 2004, o Vasco não ganha um turno. E o Vasco vai fazer a decisão. O Vasco bate o Fluminense na semifinal. 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense. Muita festa da torcida do Vasco. Aí o primeiro gol do jogo. Gum cabeceou mal. Éder Luiz encara a marcação do Anderson. Levanta a cabeça. Bernardo nas costas da marcação do Gum. 1-0 para o Vasco. Bernardo. O Fluminense vem em busca do empate. Rainer tentou o giro dentro da pequena área. A bola sobrou com o Thiago Neves. O Fluminense empatou. Logo depois, a virada do Fluminense. Carlinhos driblou o Dedé, puxou para dentro. Alessandro faz grande defesa na sequência. O Wellington Silva tocou para o meio para o Wellington Nem. Virada do Fluminense, mas o Vasco foi valente. Daxon achou Romário livre nas costas da marcação. A bola passou pelo Edinho e pelo Gum. E na sequência, em outro cruzamento, Dedé sem marcação. 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense. Bruno Cortes. Marcos Carvalho. Vamos ver aqui o Carlos Alberto rapidinho. Tirar a partida novamente. O time tá de parabéns. Cumprimentando aqui o Thiago Neves. Carlos, há 9 anos o Vasco não vence o turno. Você acha que agora é a vez do Vasco vencer mais um turno? Cara, a gente tá trabalhando pra caramba, porque a gente sabe como é importante esse título de turno. E hoje nós fomos recompensados pela determinação, pela disposição, coragem, né? Um grupo formado aí há 2 meses. Já participado de uma final contra uma equipe excelente, comandada por um grande treinador, com jogadores de muita qualidade que já jogam juntos há 2, 3 anos. Então, eu fico muito orgulhoso de ver esse time chegando na final. Legal, obrigado. Bruno Cortes. Vou virar aqui o Thiago Neves. Thiago, depois de uma virada, do jeito que foi essa virada do Fluminense, o que faltou para conseguir segurar aquela vitória, aquele 2-1? Acho que a atenção, né? No segundo gol do Vasco. Acho que foi muito fácil o toque de bola ali na lateral, o cruzamento. Abel insiste tanto para a gente diminuir o espaço. Não conseguimos diminuir, ele fez um belo cruzamento. Mas acho que tá todo mundo de parabéns, a gente correu, virou o jogo, só não soube segurar o resultado. Obrigado, Thiago Neves. Luiz. Fim de jogo, o Vasco é finalista da Taça Guanabara em 2013. Vasco 3, Fluminense 2. Grande vitória do Vasco. Amanhã, 4 da tarde no horário de Brasília. A segunda semifinal entre Flamengo e Botafogo. Flamengo jogando pelo empate. Eu estive com Lédio Carmona, Marcos Carvalho, Bruno Cortes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. O Vasco bateu o Fluminense por 3-2. Jogo de 2 viradas. Jogão. Fique ligado. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu.